Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma entrevista aqui pelo canal do Estratégia. Hoje a gente vai conhecer a história do Heraldo, que passou no concurso da Cefaz Amapá. Então ele vai falar para a gente um pouquinho do cargo dele, como é que foi a trajetória, né, a preparação para esse concurso, as maiores dificuldades. Então, se você tem alguma curiosidade aí para saber sobre a história dele, fique com a gente até o final. Seja muito bem-vindo e parabéns pela sua aprovação. Já se apresente para quem está assistindo a gente. Obrigado. Meu nome é Heraldo. A minha primeira formação foi em engenharia mecânica e eu passei para fiscal de rendas do Amapá e também para auditor fiscal também no Amapá. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? O que você começou a estudar, como é que você caiu no mundo dos concursos públicos, conta toda a sua trajetória pra gente. Eu caí no mundo dos concursos, assim como muita gente, a maioria das pessoas, né, que fazem, que é a questão de ter salários bons, estabilidade, né? A gente vive momentos muito instáveis no nosso país, então ter um cargo público assim acaba te dando uma certa tranquilidade na vida, né? E aí eu sempre pensei na área fiscal por causa, assim, eu imaginei que a minha formação na área de exatas, né, engenheiro e tudo, professor de matemática também, fosse me ajudar nessa área que é uma área tão difícil. E aí foquei na área de exatas. E essa minha trajetória, assim, de estudar eu estudei durante praticamente 2 anos, né, até conseguir minha aprovação. Esse sprint desses 2 anos finais aí foi, assim, meio que uma coincidência. A minha filha, que tinha 15 anos na época, tinha entrado no último ano do ensino médio, disse que queria fazer medicina. Aí eu dei todo o apoio para ela e numa brincadeira, assim, da gente se autoestimular, se autodesafiar, eu apostei com ela que nós dois passaríamos, ela em medicina e eu passaria na área fiscal. E aí acabou dando Caramba, certo. que legal! Mas você já tinha como objetivo você faz Amapá ou tinha algum outro antes? Não, o meu objetivo inicial era a Cefaz Pará. Eu sou de Belém, né? E eu queria ficar no meu próprio estado. Aí eu comecei fazendo o primeiro que eu fiz, assim, quando eu estava na metade da minha preparação, eu já estava assim ganhando corpo, né? Ganhando uma certa resistência bacana, achava que já estava começando a entender legal as matérias, eu fiz a Cefaz Ceará. Foi um concurso, assim, eu não tinha a pretensão de passar, eu achava que ainda não era o momento em que eu teria condições de brigar pelas primeiras vagas, né? Mas eu tive uma estratégia de prova péssima, porque foi prova de certo e errado, aquela do CESP, né? E eu não tinha nenhuma experiência, assim, você fica ouvindo muita coisa no YouTube, tem que chutar todas, não pode deixar nenhuma em branco, certo? E aí eu acabei, assim, tendo um desempenho até legal, mas errei muitas que poderia ter deixado em branco, entendeu? Que anularam algumas que eu acertei. E aí eu me lembro que quando eu conferi o gabarito, foi uma sensação curiosa, porque eu acertei acho que 69% da prova. E aí quando eu vi 69, eu disse, 69, eu fiquei decepcionado comigo mesmo, né? Não se passa na área fiscal com uma pontuação de 69%, fiquei arrasado. Achei que tivesse sido um pouco melhor. Só que aí, por coincidência, depois eu fui observar que a nota de corte foi 71%. Né? Quer dizer, não foi tão ruim assim, aí eu voltei a me animar. Aí parti para a Cefaz Roraima, que apareceu depois. Né? Também naquele negócio de estar se preparando, mas eu já fui bem forte. Estudei muito tudo, aquele sprint final, pós-edital. Cheguei na Cefaz Roraima, fiz 84%. Aí eu digo, agora foi uma nota de gente grande. O último colocado fez 90%. Um negócio absurdo, assim, eu fiquei, quase caí para trás. Eu digo, olha, tá ficando quase impossível de passar nesse negócio. Aí finalmente veio a que eu queria, né? Que foi a Cefaz Pará. E nessa eu cheguei voando mesmo, bem, muito bem, muito bem. Tinha quase que certeza assim que ia dar para conseguir passar. Só que aí quem fez a prova sabe, né, muito bem o que aconteceu. Colocaram uma banca sem experiência para fazer e a prova foi assim catastrófica, entendeu? De ter várias questões anuladas, assim, um negócio surreal de absurdo. Eu me lembro que foram 2 finais de semana, o primeiro final de semana foi para fiscal e o segundo foi para auditor. No primeiro eu imaginava que, como era uma prova, uma banca que não era muito conhecida, né, eu aproveitaria a primeira prova para fazer um test drive. Né, e durante a semana para auditor eu ia só fazendo o ajuste fino.
Só que não deu, teve que ser um ajuste grosso mesmo. Porque na prova de fiscal, das 5 questões de economia, eu errei as 5. Tá? Quem fez essa prova sabe do que eu estou falando, que eu acho que foi a maioria. Eu zerei, não acertei nenhuma. Então, na semana que eu ia fazer o ajuste fino, eu fiz um mestrado de economia em uma semana. Acertei as 5 na prova de auditor, que foi uma prova bem mais simples do que a de fiscal em economia. Mas aí também não deu, fiquei bem na beira, né? Não deu. E isso realmente me desestimulou, porque aí eu vi anunciando outros concursos, né? Cefaz Mato Grosso, que ficou uma lenda durante um tempo aí, maior salário do Brasil, mas não saía nunca, saiu agora. Cefaz Pernambuco, mas eu não estava assim querendo me afastar muito. Esses lugares não me faziam, não me davam inspiração. Fiquei bem assim numa situação deprimente depois, assim, em termos de vontade de estudar, né? E aí rapidamente surgiu o boato da Cefaz Amapá, né? E aí eu disse, opa, Amapá já me interessa, porque o Amapá é quase como se fosse um apêndice ali do Pará, né? Para você ter uma ideia, de avião, de Belém para Macapá, é 30 a 40 minutos de voo, entendeu? É bem pertinho mesmo. Então, é como se fosse uma parte assim do nosso estado e para mim é legal já esse tipo de proximidade. Aí eu me empolguei, fui e deu. Então, nesse processo todo, teve um momento aí que você pensou em desistir, certo? Não, Não? não, desisti não. Mesmo com todo esse desânimo que Com você certeza, falou. Você vai, respira, não tem jeito, a vida é assim, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tinha alguém que te ajudava a ter esse estímulo aí para continuar? A minha filha, que passou em medicina, né, eu estava devendo para ela tinha feito a parte dela, estava faltando fazer a minha. E a minha família toda, a minha família sempre foi muito ligada em educação, né? Minha mãe foi professora, eu fui professor. Então, assim, educação a gente sabe que muda a vida das pessoas. E Heraldo, você falou do primeiro concurso, né, que chegou ali na hora da prova, você não sabia muito o que fazer, não tinha preparação para aquilo. O que mudou do seu primeiro concurso agora para o último, assim? O que mudou no seu método de estudo, na sua preparação? Como você estudava antes? Você estudava sozinho? Você já tinha ajuda de algum cursinho, né? O que você acha que fez diferença para você? Não, eu sempre assinei o Estratégia, assim, eu acho que a minha jornada, talvez ela nos concursos, ela foi um pouco mais demorada, poderia ter sido um pouco mais curta, porque a minha forma de aprendizado, ela é um pouco diferente, né? Eu gosto de me aprofundar nos assuntos, entendeu? De estudar, resolver bastante questões, e assistir videoaula, e pesquisar sobre aquele negócio, e assim eu vejo que muita gente vai por um outro caminho, de ser mais prático e de direto para resolver questão. O meu método de estudo é um pouco diferente, né? O que mudou realmente mesmo assim, quando chegou para o Amapá, é porque eu já tinha visto todos os conteúdos nesses 2 anos, assim, de trás para frente, de frente para trás, né? Só precisava fazer uma revisãozinha, porque é muita coisa, a gente sempre precisa dar uma relembrada. Mas, assim, foi o foco e a organização do meu tempo de estudo na resolução de questões. Eu resolvi, nos quase 3 meses aí do pós-edital do Amapá, só pelo site de questões, né, fora os PDFs que eu fazia e tudo, 7.200 questões, entendeu? E aí eu acho que... E tive uma organização melhor, não é? Assim, eu não estudava o que eu queria ou o que eu achava que eu precisava. Eu tinha um esquema, um horário lá, uma organização do meu estudo, onde eu conseguia realmente passar por todas as disciplinas. Eu estava conversando um dia desse com um amigo meu que também passou lá, dizendo para ele que, por exemplo, no sábado à noite, na véspera da prova de auditor, 00:30, mais ou menos, eu estava estudando direito empresarial, entendeu? Não era legislação ou contabilidade, que normalmente é aquilo que o pessoal quer focar mais, né? Porque na minha organização era a hora daquela disciplina. Sim. E quais ferramentas do Estratégia você acha que foram essenciais, assim, para você? Você falou de videoaula, né? Mas o que mais você usava? Os PDFs, né, que são, assim, muito, muito importantes, mais importantes até do que as videoaulas, mas tem videoaulas, assim, de determinadas disciplinas que são fundamentais, né? Você assistir uma contabilidade, assim, mastigada do professor Silvio Sandi é muito melhor do que você se debruçar horas e horas e horas numa leitura tentando entender alguma coisa, se alguém pode mastigar aquilo para ti, né?
As matérias de exatas, eu acho que vale a pena você assistir videoaulas, por exemplo, estatística, raciocínio lógico, contabilidade, certo? Isso me ajudou muito. E o sistema de questões, fiz muitas questões no sistema de questões. E para quem quer ingressar agora na área fiscal também, o que que você acha importante levar em consideração? Existem algumas matérias ali que você vê que realmente são mais importantes para focar? Tem alguma dica especial para quem quer prestar para a área fiscal a partir de agora? Olha, Paulo, tem o que as pessoas aí que a gente acompanha, os professores, sempre chamam de ciclo básico da área fiscal, né? Que são aquelas disciplinas que você, assim, sabe que todo mundo que é bom vai chegar na prova e vai arrebentar, né? Aquilo não é o diferencial, aquilo é o básico que todo mundo tem que ter, né? Que seria o direito tributário, as contabilidades, né? Contabilidade geral, contabilidade avançada, principalmente, contabilidade de custos, constitucional, administrativo, matemática e raciocínio lógico e português. Eu acho que essas são as que todo mundo tem que dominar sem ter na ponta da língua. E você falou bastante sobre a sua organização, né, que foi mudando, né, ao longo do tempo. Você tem uma ideia de quantas horas você estudava por dia e como era feito esse esquema, né? Você estudava mais de uma matéria por dia? Como é que você montou essa organização? Nesse pós-edital, por exemplo, antes eu estudava, às vezes eu estava, quando eu comecei, como eu te falei que eu tenho esse método de aprendizado assim de aprofundamento, né? Às vezes eu estudava 4, 5 horas uma mesma disciplina, o mesmo assunto, o mesmo tópico de uma disciplina. Por exemplo, fluxo de caixa em contabilidade. Às vezes eu passava 2, 3 dias estudando isso até achar que tinha entendido legal e tal. Mas já depois, já melhor, já depois de ter cumprido o ciclo básico que eu falei ainda agora, por exemplo, no pós-edital da Amapá, eu estudava uma média de 8, 10, 12 horas por dia, dependendo do dia, e pegava, acho que, sei lá, umas 8 matérias. É porque era exercício, 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 exercício. Então, geralmente eu levava 1 hora e meia, dependendo do tamanho da bateria. Uhum. E sobre o seu cargo, o que você tem a dizer, assim, o que que te chamou a atenção? Pois é, o cargo de auditor, eu acho que é um dos cargos assim mais desejados no mundo dos concursos, né? É um trabalho assim que é muito importante para o Estado, existe uma respeitabilidade muito grande, você tem que ter múltiplos conhecimentos ali, né? De matemática, de contabilidade, de auditoria, para conseguir desenvolver. Eu estou curioso para saber como é que é também. E aí você volta aqui para contar pra gente depois. Volto sim. Espero poder explicar melhor para o pessoal depois que eu estiver nativo aí e tentar empolgá-los. Com certeza. Bom, você falou dessa parte difícil que você passou, né? Enfim, tentando em vários lugares, os mais próximos, né, de você, do seu estado. E a parte boa, quando você viu a aprovação, como é que foi? Você esperava por isso agora? Como é que foi? Eu te falei assim, quando eu fiz 88% na prova de fiscal. Assim, eu imaginava que lá não teria esses 90% que teve em Roraima, eu achava que eu ia passar. Não imaginei que seria numa colocação tão boa assim, né? Mas nada disso é real, assim, tudo é expectativa. Real mesmo é só quando sai lá onde estão, aí você vê no grupo o pessoal dizendo saiu, 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 você vai... Cadê meu nome? Quando chega nele é indescritível. Família comemorou muito? Ixi, todo mundo. É bom, assim, quando você estuda para concurso, você cria uma expectativa em todo mundo que te cerca, né? Os teus amigos, assim, a tua família. É um negócio, assim, é uma conquista que você acha que guarda para o resto da vida. Uhum. Tem algum outro concurso que você já fique de olho ou você acha que esse foi o ponto final para você no mundo dos concursos? Por enquanto, eu acho que foi o ponto final. Não vai continuar estudando para concursos por enquanto? Não, por enquanto não. Você tem então alguma mensagem aí para deixar para os concurseiros que vão começar um concurso agora, seja da área fiscal, seja de outra área, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está começando agora, que de repente vai enfrentar ainda dificuldades, né? Deixa sua palavrinha aí para o pessoal. Bom, a gente sabe que hoje em dia os concursos, eles são, todos eles, né, dos mais simples aos mais desejados, eles são muito difíceis da pessoa passar, né? É uma concorrência absurda, as notas estão cada vez mais altas, mas também tem um outro lado, você nunca teve tanto suporte, né,
para conseguir uma preparação boa quanto a gente tem hoje em dia. O Estratégia, né? Você tem as videoaulas, tem os PDFs, você tem os sites de questões, você tem coaches, você tem uma série de ferramentas aí que podem te ajudar. Então, tudo, eu acho que passar no concurso ou você ter grandes realizações na sua vida, tudo é uma questão de decisão, não é? Você quer mesmo isso? Entendeu? Ou você gostaria? Eu cito sempre um exemplo que uma vez eu estava num local, tinha um pessoal tocando violão, e aí eu virei para uma senhora que eu conhecia, que estava do meu lado, e disse, poxa, queria tanto aprender a tocar violão. E ela disse, não queria não. Tu só achas bonito, mas tu não querias, porque se tu quisesse, tu aprenderias. Né? Então é a mesma coisa do concurso. Você acha legal passar para auditor, passar para juiz, né? Ou você quer mesmo passar? Se você quiser, não tem quem te tire. Tá? É uma questão de tempo, alguns levam um pouco mais de tempo, um pouco menos, mas sempre você vai conseguir. E você indicaria o Estratégia para novos alunos? É a estratégia melhor do Brasil. Muito obrigada, viu, pela conversa, pelas dicas que você passou aqui para o pessoal. Desejo muito sucesso na sua carreira Muito e obrigado. conte sempre com a Estratégia, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. No nosso canal você encontra outras entrevistas, então fique ligado por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais!